Vamos agora com Priscila Yazbek. Após autorizar bênçãos a casais homossexuais, o Vaticano emitiu hoje uma nova doutrina, criticando cirurgias de redesignação sexual, teoria de gênero e o uso da chamada barriga de aluguel. Criticaram. As questões são consideradas ameaças à dignidade humana pela Igreja Católica. Quando a gente fala de redesignação, por exemplo, eu nasci de gênero feminino, mas eventualmente eu me reconheço enquanto homem e eu quero passar por essa cirurgia para redesignar o meu gênero. É isso que a Igreja Católica tem criticado. O que diz Priscila Yazbek, em detalhes, esse novo documento? Oi, Elisa, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Esse documento foi chamado de Dignitas Infinita e ele fez condenações a algumas questões, entre elas a teoria do gênero, a mudança, a cirurgia de mudança de sexo, mas também fez críticas ao aborto, à eutanásia e à barriga de aluguel, dizendo que essas questões são ameaças graves à dignidade humana. Segundo o cardeal que divulgou esse documento, o Papa Francisco aprovou essa carta que foi elaborada pela ala mais conservadora da Igreja Católica e ele fez essa aprovação depois de pedir apenas que fossem incluídos também a pobreza, a situação de imigrantes, violência contra as mulheres, tráfico de seres humanos, guerra e outros temas entre as ameaças graves à dignidade humana. Agora, falando especificamente sobre essas condenações que a Igreja faz nesse documento, sobre mudança de gênero, o documento diz que qualquer intervenção de mudança de gênero, em regra, corre o risco de ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção. O documento também fala que desejar uma autodeterminação pessoal, como prescreve a teoria do gênero, para além da verdade fundamental de que a vida humana é um dom, se equivale a uma concessão à tentação milenar de se fazer Deus. Então, isso é o que diz o documento sobre a questão de gênero. Eles também falam sobre que uma outra ameaça à dignidade humana diz respeito à questão da barriga de aluguel. Eles falam que a barriga de aluguel viola a dignidade tanto da mulher responsável pela gestação como da criança e também lembram que o Papa Francisco chamou esse método de desprezível. Também falam sobre aborto, eutanásia e pena de morte, dizendo que o Vaticano condena de forma permanente essas três práticas, tanto o aborto quanto a eutanásia, quanto a pena de morte, citando o Papa Francisco e também outros papas como Bento XVI e João Paulo II e documentos anteriores do Vaticano. E o documento também faz uma referência ao abuso sexual, dizendo que o abuso sexual é uma ameaça à dignidade humana e também dizendo que o crime é generalizado na sociedade, incluindo dentro da Igreja Católica. Lembrando, claro, que vários escândalos foram revelados sobre abusos de padres e de membros da Igreja Católica, inclusive com crianças, e eles fazem essa mesma classificação, dizendo também que é uma ameaça à dignidade humana, a violência contra mulheres, o cyberbullying e também outras formas de abuso online. Volto com você, Elisa. Ei, Priscila Yazbek, quanta discussão importante, né? Obrigada, minha querida. Então, o Vaticano, porque tem gente que se confunde, uma coisa é a orientação sexual, outra coisa é a identidade de gênero. Essa orientação sexual tem aqui. Então, o Vaticano já autorizou bênçãos a casais homossexuais, que é a orientação sexual. Se eu sou hétero, se eu sou homossexual, se eu sou bissexual e tudo mais. O que eles agora estão criticando é a questão do gênero, que não apoiam isso. Uma pessoa que nasceu no gênero feminino, mas se identifica como gênero masculino e essas cirurgias de redesignação sexual. Pensei aqui para não falar errado.